pessoal. Vamos continuar o nosso estudo de matemática elementar. Hoje temos um segundo encontro e nesse segundo encontro vamos abordar teoria dos números. Vamos ver como os números se classificam. Teremos números naturais, teremos números inteiros, teremos números racionais, números irracionais e números reais ou números complexos. E é necessário que saibamos essa classificação para que na sequência nós possamos fazer operações com esses números. Operações de soma, de subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, bem-vindos à aula 2 de Matemática Elementar, onde estudaremos teoria dos números. Pessoal, para começarmos o nosso estudo de teoria dos números, vamos definir números naturais. O conjunto de números naturais que representaremos com a letra N maiúscula. E um conjunto é representado entre chaves, com os elementos separados por vírgulas. Os números naturais são aqueles inteiros, começando no zero e indo em direção ao infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. E observem que esses números não têm qualquer sinal à sua frente, seja negativo, seja positivo. Se colocarmos os sinais, passamos a ter um novo conjunto, o conjunto dos números inteiros, e que nós representaremos pela letra Z maiúscula. Então, o conjunto Z vem lá do menos infinito, são números negativos infinitamente grandes, se aproximando cada vez mais do zero. E observem também que são todos números inteiros. E nos aproximando do zero, temos o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E aí entramos nos números positivos. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente em direção ao mais infinito. O terceiro conjunto de números que nos interessa são os chamados números racionais, que nós representaremos por um conjunto chamado Q maiúsculo. E os elementos que constituem esse conjunto Q são todos aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração A dividido por B, onde B é necessariamente diferente de zero. Então, o conjunto Q dos números racionais é aquele conjunto formado por todos os elementos x que são iguais a A sobre B, onde tanto A quanto B pertencem ao conjunto Z. Mas existe uma exceção. O B precisa ser diferente de zero. Então, se eu tenho o número 4, esse 4 é um número racional, porque ele pode ser escrito como 4 dividido por 1. O número 2/3 é A sobre B, e o B vale 3, é diferente de zero. Portanto, ele é também um número racional.
Observem que o zero é racional, porque eu posso escrever o zero como sendo o resultado da divisão 0 dividido por 1, que dá 0. Um número negativo, menos 8, pode ser escrito menos 8 divididos por 1, que dá menos 8. A raiz quadrada de 4 pode ser escrito como raiz quadrada de 4 dividido por 1, que dá raiz quadrada de 4. Então, toda vez que eu posso escrever um número como sendo o resultado de uma divisão de um número por outro, A dividido por B, e de tal forma que o B é diferente de 0, teremos um número chamado racional. Depois desses 3 tipos de conjuntos, recordando naturais, inteiros ou racionais, nós teremos o conjunto dos números irracionais, que são aqueles que não podem ser representados na forma A sobre B com B diferente de 0. O conjunto dos números irracionais representaremos pela letra I maiúscula e os seus elementos são todos os números decimais infinitos e não periódicos. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, que é 1,4, 1, 4 e assim vai indo. Nós não sabemos exatamente esse valor qual será. Raiz quadrada de 3, 1,7, 3, 2, etc. O número π igual 3,14, 15, 92 e por aí vai. Nós não sabemos até onde vai esse número. São os números irracionais. Um quinto conjunto de números que nos interessa na teoria dos números são os chamados números reais. E real é o resultado da união de outros 2 conjuntos. O conjunto Q dos números racionais unido ao conjunto I dos números irracionais. Então, juntando todos os racionais aos irracionais, vamos obter um novo conjunto chamado conjunto dos números reais, que representaremos pela letra R maiúscula. Observe então que R é o conjunto dos elementos X, tal que ou esse X pertence a Q, ou esse X pertence a I. Porque ou o X é real, ou o X é racional, ou o X é irracional. E sendo racional ou irracional, ele será um número real. Exemplo, o número menos 4, que é um número racional, ele pode ser escrito na forma A sobre B, com B diferente de 0, pois menos 4 pode ser escrito como menos 4 dividido por 1. 5 dividido por 8, temos aí 2 números A e B, e o B é diferente de 0, então é também racional. A raiz quadrada de 3, que é irracional, o número π, que é irracional, então, unindo os conjuntos racionais aos irracionais, obteremos R, que é o conjunto dos números reais. E, finalmente, um sexto conjunto, que é o denominado conjunto dos números complexos, e que representaremos por uma letra C maiúscula.
Ele é um conjunto cujos elementos são todos os números que podem ser representados na forma A mais B vezes I. A mais BI. E quem é I? I, por definição, é a raiz quadrada de -1. Números complexos, que requer um estudo à parte. Então, para finalizar este conteúdo, este bloco, vamos ver a representação dos conjuntos de números dentro da teoria de números. Quais são os 6 conjuntos que abordamos? Nós temos o conjunto dos números naturais, que representamos pela letra N. 0, 1, 2, 3, 4 e vamos crescendo com números inteiros em direção ao infinito. Depois dos números naturais, nós temos o conjunto dos números Z, que começa lá no menos infinito, passa pelo zero e vai ao mais infinito. Portanto, N está contido em Z. N é um subconjunto de Z. Depois vimos o conjunto Q. O conjunto Q são todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B, com B diferente de zero. São os números racionais. E N está contido em Z, enquanto Z está contido em Q. Portanto, Z e N são subconjunto do conjunto de números racionais. Se o número não pode ser escrito na forma A sobre B, com B diferente de zero, então, ao invés de racional, ele é irracional. E ao conjunto de todos os racionais unidos aos irracionais, nós teremos o conjunto R dos números reais. E correndo por fora, todo número que pode ser escrito na forma A mais B vezes I, onde I é igual à raiz quadrada de -1, nós temos os números complexos. E observem que todos os outros números são subconjuntos do conjunto de números complexos. Então, os números complexos envolvem todos os demais números. Para instrumentalizá-los, para que possam utilizar adequadamente a teoria dos números, nós precisamos aprender a fazer operações com números relativos. E vamos começar com a adição de números relativos. Na adição de 2 números relativos, nós temos que observar o sinal desses números. Porque se eles tiverem o mesmo sinal, iremos somar os módulos desses números e atribuiremos ao resultado o sinal que é comum aos 2 números, já que eles têm o mesmo sinal. Lembrar que módulo de um número é o valor absoluto do número desprovido do sinal. Mas,
se quisermos somar números relativos com sinais contrários, iremos subtrair os módulos desses números e atribuir ao resultado o sinal do número que tiver o maior módulo. Nada melhor do que um exemplo com números para esclarecer esta regra. Queremos somar dois números positivos, mais 4 somado com mais 3. O módulo de mais 4 é 4. O módulo de mais 3 é 3. Somando os módulos de mais 4 e mais 3, temos como resultado 7. E como os dois números são positivos, a resposta será positiva. Atribuiremos ao resultado o sinal que é comum aos dois números. De novo, temos um sinal negativo e queremos somá-lo com outro número de sinal negativo. Menos 7 somado com menos 5. Sinais iguais. Então, somaremos os módulos dos dois números. O módulo de menos 7 é 7. O módulo de menos 5 é 5. Somando, então, os dois módulos, temos como resultado 12. Mas atribuiremos ao resultado o sinal comum aos dois números. E os dois são negativos, então o resultado será menos 12. 12 com sinal negativo. Se quisermos, entretanto, somar números com sinais diferentes, nós faremos a diferença dos módulos desses dois números e daremos ao resultado o sinal daquele número que tem maior módulo. Queremos somar o número menos 4 ao número mais 9. Queremos somar, então, números de sinais diferentes. Vamos subtrair os módulos desses números. O módulo de mais 9 é 9. O módulo de menos 4 é 4. 9 menos 4, então o maior número menos o menor, dá 5. E atribuiremos ao resultado o sinal mais. Por quê? Porque 9, que é o de maior módulo, é positivo. E como faremos para subtrair números relativos? Para a subtração de dois números relativos, nós vamos, na verdade, fazer uma soma. De novo, uma soma. Só que nós somaremos o primeiro número com o simétrico do segundo número. E lembrar o que é o simétrico de um número. O simétrico de mais 8 será menos 8. O sinal de menos 7 será mais 7. Então, o simétrico de um número é aquele número que tem o mesmo valor em módulo, porém, sinal contrário. Para subtrair dois números relativos, somaremos o primeiro número com o simétrico do segundo. Então, vejamos alguns exemplos. Queremos subtrair dois números. Mais 8 subtraído de mais 4, menos 8 subtraído de mais 4, mais 8 subtraído de menos 4, ou menos 8 subtraído de menos 4. Como é que faremos a subtração?
nós vamos transformar cada uma dessas subtrações numa soma. Mais 8 subtraído de mais 4 será o primeiro número mais 8 somado ao simétrico do segundo. Como o segundo era mais 4, o seu simétrico é menos 4. E como nós estamos somando dois números relativos que têm sinais diferentes, nós faremos a subtração dos módulos e daremos ao resultado o sinal do número de maior módulo. O módulo de mais 8 é 8. O módulo de menos 4 é 4. E 8 menos 4 dá 4. Como o maior número é o 8 e ele tem sinal positivo, então a resposta será positiva. Mais 4. Segundo exemplo. Menos 8 subtraído de mais 4. Vamos transformar essa subtração numa soma. Teremos menos 8 somado a menos 4, que é o simétrico de mais 4. Invertemos o sinal do número. E só do segundo número. E agora temos uma soma de dois números que têm o mesmo sinal. O módulo de menos 8 é 8, o módulo de menos 4 é 4. Quando estamos somando números de mesmo sinal, somamos os seus valores absolutos, somamos os seus módulos, no caso 8 e 4 dá 12, e atribuiremos ao resultado o sinal comum. Se ambos são negativos, o resultado será negativo, menos 12. Terceiro exemplo. Vamos somar, ou melhor dizendo, vamos subtrair mais 8 de menos 4, que será transformado numa soma. Então, iremos somar o primeiro número com o simétrico do segundo. Como o segundo número é menos 4, o seu simétrico é mais 4. Teremos, então, uma soma de dois números de mesmo sinal. O módulo de mais 8 é 8, o módulo de mais 4 é 4. Somaremos os módulos e obteremos 12. E vamos dar ao resultado o sinal comum. Como os dois números são positivos, o resultado será positivo, mais 12. E um quarto exemplo, onde queremos subtrair dois números negativos. Menos 8, subtraído de menos 4. Essa subtração será transformada numa soma. A soma do primeiro número, que é menos 8, com o simétrico do segundo, que é mais 4. Somar sinais contrários. Somar números que têm sinais diferentes. Fazemos a subtração dos módulos desses números e atribuiremos ao resultado o sinal do número de maior módulo. O módulo de menos 8 é 8 e o módulo de mais 4 é 4. A diferença de 8 e 4 dá 4. Como o maior módulo é 8 e como o seu sinal é negativo, então a resposta será negativa, menos 4. Somamos e subtraímos números relativos. Falta agora multiplicarmos ou dividirmos números relativos. E aí entra em jogo, para multiplicação e divisão, uma famosa regrinha chamada regra dos sinais. Que quando multiplicamos ou dividimos números com o mesmo sinal, o resultado sempre será positivo. Quando multiplicamos ou dividimos números com sinais contrários,
o resultado será sempre negativo. Estamos falando de dois números sendo multiplicados ou divididos. Então, na multiplicação ou na divisão de dois números relativos com o mesmo sinal, nós multiplicaremos ou dividiremos os módulos desses dois números e atribuiremos ao resultado sempre o sinal positivo. Mas na multiplicação ou divisão de dois números com sinais diferentes, sinais contrários, um é positivo, outro é negativo, nós multiplicaremos ou dividiremos, respectivamente, os módulos desses dois números e atribuiremos ao resultado sinal negativo. Vamos a exemplo de multiplicação. Queremos multiplicar 5 por 2. Sabemos que 5 por 2 dá 10. Mas será que é 10 positivo ou será que é 10 negativo? Vamos analisar a regrinha dos sinais. Se eu quero multiplicar dois números positivos, o resultado será positivo. E se nós quisermos multiplicar dois números negativos, o resultado também será positivo. Então, mais 5 que multiplica mais 2 dá mais 10, menos 5 que multiplica menos 2 também dá mais 10. Mas se os sinais forem contrários, um sinal positivo multiplicando um negativo ou vice-versa, o negativo multiplicando o positivo, a resposta sempre será negativa. E o módulo de 5 é 5, o módulo de 2 é 2, então a multiplicação de 5 por 2 sempre dará 10. E essa mesma regra se aplica para a multiplicação, ou melhor, para a divisão de dois números relativos. Então, a mesma regra da divisão foi usada na multiplicação. O que fizemos na multiplicação? Ao multiplicar números de mesmo sinal, resultado é positivo. O que faremos na divisão? Ao dividir números de mesmo sinal, a resposta será positiva. E o que fizemos na multiplicação quando tínhamos sinais contrários? Ao multiplicarmos mais vezes menos ou menos vezes mais, o resultado era negativo. Na divisão, será a mesma regra. Ao dividirmos um número positivo por um negativo ou vice-versa, o sinal será negativo na resposta. Queremos fazer a operação de 15 dividido por 3, que dará 5. Mais 15 dividido por mais 3 é mais 5. Assim como menos 15 dividido por menos 3 dará mais 5. Porque quando dividimos sinais iguais, sejam eles positivos ou negativos, a resposta será positiva. Mas quando dividimos um número positivo por um negativo ou vice-versa, a resposta será sempre negativa. Então, essa regrinha dos sinais vale para multiplicação e para divisão. Multipliquei ou dividi números com o mesmo sinal, resposta positiva. Multipliquei ou dividi números com sinais diferentes, resposta negativa. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Vamos agora falar da quinta operação. Potenciação. Um número elevado a outro. Potenciação. Potenciação nada mais é
do que um caso especial de multiplicação, na qual todos os fatores são iguais. E nós representamos, por exemplo, pelo número A, e um pouquinho acima do A escrevemos N, onde A é o número e N é o expoente ao qual esse número está elevado, e que nós lemos A elevado a N. Quanto vale A elevado a N? Vale A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Nós multiplicaremos um número por ele mesmo tantas vezes quantos for o número do expoente. Exemplo, 8 elevado a 5. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. É o número 8 vezes ele mesmo, 5 vezes. Para a potenciação, precisamos conhecer algumas propriedades. Primeira delas, a potência de um número positivo será sempre positiva. Exemplo, o número positivo mais 4 elevado a 3 significa que eu preciso multiplicar o número mais 4 por ele mesmo 3 vezes. Então, nós teremos números positivos. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Mais potência de número negativo. Ela pode ser positiva, como pode ser negativa. E a potência de um número negativo, por exemplo, menos 5, será positiva se o expoente for um número par. Exemplo, o número negativo 5, menos 5, elevado a 2. Isso significa que eu multiplicarei o número menos 5 por ele mesmo 2 vezes. E por que o número negativo elevado a um expoente par é positivo? Porque menos vezes menos dá como resultado mais, pela regrinha de sinais que acabamos de estudar na multiplicação de números relativos. Assim sendo, a potência de um número negativo será negativa quando o expoente for ímpar. Por exemplo, menos 2 elevado a 3 é o menos 2 que multiplica ele mesmo 3 vezes. E menos 2 que multiplica menos 2, pela regra de sinal, dá mais 2. Mas temos outro valor a multiplicar. E esse sinal positivo somado com o negativo, aliás, multiplicado com o negativo, dará negativo. Então, lembrem-se, a cada 2 números que nós multiplicamos, o resultado será positivo se eles tiverem mesmo sinal. E será negativo se tiverem sinais contrários. Quando nós pegamos um número negativo, menos 2, por exemplo, e elevamos a 2, nós temos o menos 2 multiplicado por ele mesmo só 2 vezes. E menos vezes menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Então, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mas se nós pegarmos um número negativo, por exemplo, menos 3, e elevarmos esse número negativo a um expoente ímpar, por exemplo, 3, é menos 3 que multiplica ele mesmo 3 vezes.
Menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3. Os dois primeiros 3 multiplicados, 3 vezes 3 dá 9. E menos que multiplica menos dá mais. Mais 9. Esse mais 9 será multiplicado com o terceiro menos 3. 9 vezes 3, 27. E mais que multiplica menos, dá menos. Portanto, menos 3 elevado a 3 terá como resultado menos 27. É importante saber que na linguagem matemática, quando um número está elevado a 2, nós dizemos que ele está elevado ao quadrado. E quando um número está elevado a 3, nós dizemos que ele está elevado ao cubo. Queridos alunos, queridas alunas, vamos agora ver alguma aplicação de potenciação. Vamos realizar operações com potências. Lembrando que potência é um número elevado a outro e esse outro se chama expoente. Um número A elevado a y, y é o expoente de A. E A elevado a y é A vezes A vezes A, y vezes. Então, se o y vale 4, A elevado a 4 será A vezes A vezes A vezes A. 4 vezes. Por exemplo, operações com potências. Primeiramente, o produto de potências que tenham a mesma base. Então, se eu tenho um número A elevado a M, M é o expoente. A elevado a N, N é o expoente. E quem é A? A é a base da minha potência. E se nós estivermos multiplicando potências que têm a mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Exemplo: 4 elevado a 2 que multiplica 4 elevado a 3. Tem como resultado 4 elevado a 2 mais 3. Observem que se eu tenho 4 elevado a 2 e tenho 4 elevado a 3, 4 elevado a 2 é o 4 vezes o 4 duas vezes. E nós vamos multiplicar isso por 4 elevado a 3, que é o 4 vezes ele mesmo, 3 vezes. Então, o que é que resultou? Resultou o 4 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Por isso, 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3 tem como resultado 4 elevado a 2 mais 3, ou 4 elevado à quinta potência. E se ao invés de multiplicar, desejamos dividir? Queremos o quociente de potências de mesma base. A elevado a M dividido por A elevado a N. O resultado é obtido conservando-se novamente a base, ela continua sendo A, só que agora o expoente do resultado é a subtração M menos N. Então, se nós temos como exemplo 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3,
o resultado será 5 elevado a 7 menos 3, portanto, 5 elevado a 4. Então, nós temos 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3. Podemos representar isso na forma de uma fração. O resultado será a mesma base elevado a 7 menos 3. Nós dizemos que o expoente que está no denominador, o expoente que está embaixo, quando ele passa para cima, ele troca de sinal. Se ele era mais 3, ele sobe com sinal menos 3. E 7 menos 3 dá 4. E como é que se faz a potência de uma potência? Potência A elevado a M, uma base elevada a um expoente. E esta potência está elevada a um outro expoente, o expoente N. Teremos como resultado uma potência cuja base é a mesma, é a base A, e cujo expoente é a multiplicação M vezes N. 2 exemplos. Temos a potência 10 elevado a 3. E essa potência está elevada a 4. Então, isto será igual a 10, que é a base, elevado a 3 vezes 4. Portanto, 10 elevado a 12. Observem que, às vezes, o expoente é negativo. E temos aí no exemplo uma potência 3 elevado a 3, e esta potência 3 elevado a 3, elevada a um expoente menos 2. Qual será o resultado? Conservaremos a base, que é 3, elevado ao expoente 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, o resultado será 3 elevado a menos 6. Convém aqui esclarecer o seguinte: se eu tenho um número elevado a um expoente negativo, por exemplo, 3 elevado a menos 2, isto aqui será igual ao inverso desse número com o expoente positivo. Então, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que o inverso de 3 elevado a 2. Ou seja, o inverso de 3 ao quadrado. E como 3 ao quadrado dá 9, o resultado seria 1 sobre 9, que nós lemos 1/9. Vimos soma, subtração, multiplicação, divisão. E agora vamos ver, além da potenciação, a radiciação. Nós chamamos de raiz de índice n do número A o número que elevado à potência n reproduz A. Em palavras está estranho, mas vamos representar isso de uma forma mais simples. A raiz de índice n do número A, quanto é que vale? Vale x se o x elevado ao n for igual ao A. Se eu tenho que x ao quadrado é igual a 100, então eu diria que x vale 10. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100.
observar que A, aquele número que está dentro da raiz, nós dizemos que ele é o radicando. N é o índice da raiz. Então vamos a um exemplo. A raiz de 16 é igual a 4. Espera aí, por que é que não tem nada escrito aqui? Qual é o índice da raiz? É comum não escrevermos o índice da raiz quando esse índice for 2. E quando o índice é 2, nós lemos raiz quadrada. E quando o índice da raiz for 3, nós leremos raiz cúbica. E por que a raiz quadrada de 16 é 4? É porque esse 4 elevado a 2 será igual a 16. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Dizemos que a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque esse 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 3 será 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora percebam que os números negativos não têm raiz quando o índice for par. Não tem raiz naquilo que nós definimos como o campo dos números reais. Porque no campo dos números imaginários, nós poderemos calcular a raiz desse número negativo, quando o índice for par. Mas nós estamos trabalhando com números reais. Exemplo, uma raiz quadrada significa raiz de índice par, vale 2. Se eu quero extrair a raiz quadrada do número negativo menos 9, essa raiz não existe no campo dos números reais. E por que não existe no campo dos números reais? Se eu disser que a raiz quadrada do número 4, por exemplo, é igual a 2, isso está correto porque 2 elevado a 2 será igual a 4. Agora observem que mais completamente e mais corretamente, nós temos que dizer que a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Por que mais ou menos? Porque mais 2 que multiplica mais 2 dá 4. E menos 2 que multiplica menos 2 também dá 4. Então, mais 2 elevado a 2 dá 4. E menos 2 elevado a 2 também dá 4. Agora, no nosso exemplo, uma raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, menos 9. Eu não posso dizer que é 3. Nem positivo, nem negativo. Porque 3 vezes 3 dá 9. Mais 3 vezes mais 3 dá mais 9. Menos 3 vezes menos 3 também dá mais 9. Não há no campo dos números reais um número positivo ou negativo que, multiplicado por ele mesmo, tenha como resultado um número negativo. Por isso é que, se o índice for par,
no campo dos números reais, não há raiz de um número negativo. E se o índice do radical é par, os números positivos terão, então, sempre duas raízes, reais, diferentes e simétricas. Assim como nós demos como exemplo que a raiz quadrada de 4 era mais ou menos 2, a raiz quadrada de 25 será mais ou menos 5. Por quê? Mais 5 vezes mais 5 dá 25, e menos 5 vezes menos 5 também dá 25. Então, enriquecendo as nossas operações com radicais, colocando aqui um B no lugar desse C. Se nós queremos somar ou subtrair radicais semelhantes, temos aqui raiz n de B, raiz n de B. Se eu tenho A raiz n de B somado com B raiz n de B, nós teremos A mais B raiz n de B. Exemplo, eu tenho 5 raízes de 7, quero somar com 8 raízes de 7, o resultado será 8 mais 5 raízes de 7, ou seja, 13 vezes raiz quadrada de 7. Se eu quero multiplicar ou dividir radicais de mesmo índice, por exemplo, eu quero multiplicar radicais de índice n. A raiz n de A vezes a raiz n de B será a raiz n de A vezes B. Ou divisão. Eu quero dividir a raiz n de A pela raiz n de B. O resultado será a raiz n de A dividido pelo B. Exemplo, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 5 vezes 10, que é 50. Raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 40 dividido por 8, ou seja, raiz quadrada de 5. Para potenciação de radicais, eu tenho uma potência da raiz enésima de A e quero elevar, fazer uma potência de índice M. Isso aqui será igual a raiz n, então o índice da raiz permanece, de A elevado a m. Portanto, esse m passou aqui para dentro na forma de expoente do A. Exemplo, raiz cúbica de 8, e tudo isso elevado a 4. É a raiz cúbica do 8 elevado ao 4. O 4, que era o expoente do parênteses, passa para dentro da raiz, na forma de expoente. E raiz de raiz? Radiciação de radicais. Como é que faz? Uma raiz n da raiz m de A vai ser a raiz m vezes n de A. Então, nós multiplicamos os índices. Exemplo, raiz de índice 3, multiplicando a raiz de índice 4 do 9. Será a raiz índice 3 vezes 4 de 9, ou seja, raiz 12 do número 9. E, finalmente, o expoente fracionário. Então, um número elevado a outro, sendo que esse outro é uma fração, m sobre n. Isso será igual a raiz n de A elevado a m. Como é que eu faço para não confundir? Vejam o exemplo. A raiz
ou melhor dizendo, a potência 6 elevado a 3 sobre 4, vai ser igual raiz 3 de 6 a 4 ou raiz 4 de 6 a 3? Fazendo o caminho inverso, nós temos raiz quarta de 6 elevado a 3. Nós vamos transformar isso numa potência cuja base é o 6 e cujo expoente é uma fração. Então lembrem-se do egoísmo nosso de cada dia. Primeiro os de casa e depois os de fora. Primeiro os de casa, o 3. Depois os de fora, que é o 4. Então, esse aqui é o de casa. O de fora é o 4. E assim, nós encerramos a aplicação de operação com potências, com radicais, de números relativos, muito importante para toda a matemática. E observem, em momento nenhum precisamos usar a calculadora. Em síntese, meus amigos, minhas amigas, estudamos neste segundo encontro de matemática elementar, teoria dos números. Verificamos que nós podemos classificar os números em 6 conjuntos diferentes. Temos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números reais e o conjunto dos números complexos. E depois dessa análise, nós aprendemos operações com números relativos. Soma, subtração, multiplicação, divisão, de números que podem ser positivos ou negativos. Eles são relativos em relação ao zero, ou são negativos ou são positivos. E muito importante, aprendemos potenciação e radiciação. Tudo isso muito importante e muito fácil, hein? Vamos em frente.